Eu fico feliz de contemplar um auditório tão bonito e tão diversificado. Adultos, jovens, adolescentes, crianças. Eu vou procurar ser bastante objetivo na minha palavra. Eu disse para minha esposa o seguinte: quando você brigar comigo, fale baixo. E quando você me elogiar, fale alto, porque eu estou ouvindo pouco. Então, era a melhor solução. E ela concordou com isso. E eu vivo feliz da vida. Só ouço elogios. Porque as brigas eu não ouço. Bem, irmãos, a minha ligação com os irmãos é muito maior do que os irmãos podem imaginar. Eu sou membro da Primeira Igreja Batista de Ponte do Paraguai, em São Gonçalo. Igreja que foi organizada pelo pastor Valtir. E ele foi lá o primeiro pastor. E eu sou membro fundador daquela igreja. Eu tinha exatamente 20 anos. Não digo a minha idade, porque os irmãos vão rir. Mas se é para rir, vamos rir logo de uma vez. Eu tenho 84 anos. Membro fundador daquela igreja, e a igreja tem 64 anos. Com mais 20 que eu tinha, 84. Se eu fosse contar 1/10 das experiências que eu tenho, os irmãos não sairiam daqui hoje. Porque realmente é um glossário e uma quantidade tão grande que mesmo para a minha família, que a parte da família que não convive comigo, eu levo muito tempo contando. Eu estou na casa do Terônio, da Leti, da minha irmã Leci, e tenho estado em casa, sentado, conversando e falando e contando coisas das minhas vivências, das minhas experiências, pelos vários cantos onde tenho trabalhado, onde tenho estado. Muito bem. Mas, irmãos, a minha palavra nesta noite, que eu espero seja muito útil para cada irmão, baseia-se numa experiência que não é minha apenas, mas é de todos os irmãos que estão aqui. Vou tomar a pandemia apenas como uma motivação, não vou falar nela. Mas, irmãos, que estrago a pandemia causou na nossa vida. O afastamento até dos entes queridos. Eu sou um abraçador inveterado. Abraço todo mundo, até desconhecido. Porque é o meu jeito, não adianta. Não adianta. E eu levei um bom tempo sem comparecer à minha igreja, porque fui para outro lugar passar a maior parte da pandemia. Levei uns 6 meses sem ir à minha igreja. Quando eu voltei, estava em plena pandemia. Todo mundo de máscara, e eu também. Mas, irmãos, foi impressionante. Os irmãos largaram as máscaras e me abraçaram, e eu abracei todo mundo. E foi uma guerra. Todo mundo, quer dizer, os outros começaram a estranhar, porque os irmãos sabem disso, sempre experimentaram isso, e eu abraço todo mundo todo domingo. Para mim foi uma lástima essa pandemia, por causa desse afastamento com as pessoas
esse distanciamento. Mas não foi só isso a pandemia, irmãos. A pandemia nos afastou de nós mesmos, porque ficamos sem saber o que fazer. É isto. Agora, irmãos, agradeço ao Espírito de Deus, que me deu uma direção fantástica. Eu me aproximei da palavra de Deus, da Bíblia, e comecei a ler a Bíblia. Não apenas ler, mas coloquei dentro da Bíblia papel em branco e sempre uma caneta, e comecei a fazer anotações. Eu tenho umas 30 folhas de anotações. Quando eu achava algo inusitado, interessante e que me deixava uma mensagem, imediatamente eu escrevia. E não comecei lendo Gênesis, não. Eu comecei lendo as cartas de Paulo. Das cartas de Paulo, eu fui a Salmos. De Salmos, eu fui aos Evangelhos. Dos Evangelhos, eu fui ao Apocalipse. E fui assim. E anotando, e anotando. Os irmãos nem imaginam a bênção que foi na minha vida a leitura bíblica. Em março do ano passado, acabei a leitura da Bíblia. Toda. E pensei, e agora? Bem, vou reler. Abandonei aquelas folhas, coloquei novas folhas e comecei, irmãos, a anotar outras coisas que eu não havia observado na primeira leitura. E olhem, eu fiquei impressionado com tanta coisa que eu descobri, que eu já havia lido antes, mas que não havia impactado o meu espírito e que não havia ainda acrescentado na minha experiência a mensagem que Deus realmente desejava com aquele texto. Bem, sabe o que aconteceu? Não ficou aí não. Eu comecei a distribuir a minha aprendizagem. Eu comecei a distribuir o que o Espírito Santo havia passado a mim. Irmãos, iniciei um trabalho de anúncio do Evangelho pessoalmente. Parti para a evangelização pessoal. Eu caminhava na beira da praia, o primeiro que pintava, que eu achava que aquele ali era alguém que precisava ouvir o Evangelho, eu me aproximava dele e começava a falar com ele do Evangelho. E dizia, eu só preciso de 5 minutos da sua atenção. E dava uma mensagem. Irmãos, foram experiências simplesmente fantásticas. Para as pessoas e para mim. Ganhei a amizade de um jovem de 16 anos, muito falador, bonitão, simpático, forte. E, irmãos, eu ganhei a amizade dele de tal forma que ele me apresentou aos outros colegas dele e disse para mim, fala para eles também o que o senhor me falou. E eu fazia isso. Quer dizer, ele abriu um campo para mim. E olhem, acreditem os irmãos, ele ficou tão ligado a mim, que quando eu demorava um pouco a encontrá-lo, ele era forte, ele me pegava no braço, me botava no colo. Incrível a amizade que ele passou a ter comigo, e a simpatia e a aproximação. Bem, vou fazer uma pergunta. Os irmãos experimentaram a pandemia como eu experimentei. Vou fazer uma pergunta. Como foi a leitura da Bíblia do irmão durante a pandemia?
Igual como era antes? Pior? Melhor? Problema. Para brincar, não é? Com o celular não é? O celular, o apego foi maior, né? Foi. Mas com a palavra de Deus. Bem, a segunda pergunta. Qual foi a última vez que o irmão lembra que o irmão teve uma conversa evangelística com um não crente? Não precisa me dizer não. Lembra quando foi? Problema. Bem, vamos ao texto bíblico. Os irmãos não precisam abrir a Bíblia, porque os irmãos sabem de cor. Certo? Em Atos, não abram não, capítulo 1, Jesus estava diante dos discípulos. E ele disse assim para os discípulos: recebereis, digam comigo, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Só até aí. E o que é que aconteceu? Uma semana depois do domingo, os discípulos todos estavam reunidos no dia de Pentecostes, lembra? E o Espírito Santo veio sobre eles. Porque Jesus falou que o Espírito Santo viria. Muito bem. Cumpriu-se aí. E de lá para cá, irmãos, o Espírito Santo, nós temos recebido o Espírito Santo, porque não há conversão sem o Espírito Santo. Os irmãos sabem disso. Sem a atuação do Espírito Santo, não há conversão. Pode haver convencimento, mas conversão, não. Então, o irmão, a irmã, aí, todos nós recebemos o Espírito Santo, porque Jesus prometeu. Tudo bem? Tudo bem. Vamos à segunda parte, no mesmo versículo, e diz assim: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ora, receber o Espírito Santo, recebemos, mas temos sido testemunhas? Em Jerusalém, quer dizer, Vitória? Problema, irmãos. Jesus falou que nós receberíamos o Espírito Santo para sermos testemunhas. Será que nós esquecemos essa parte da fala de Jesus? Não estamos mais testemunhando? Muito bem. Quando Jesus acabou de dizer isto, Jesus começou a subir ao céu, na presença dos discípulos. E 2 anjos se postaram junto aos discípulos e perguntaram assim: por que é que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, assim como ele subiu, ele vai descer. Isto é, prenunciando a volta de Cristo. E Jesus cansou de falar sobre a volta dele. Eu faço, irmãos, uma outra pergunta. O irmão está vivendo na expectativa da volta de Cristo? Ou está esquecido disso também? E nós estamos cada vez mais perto da vinda de Cristo.
O mundo não se entende. Guerra. Rumores de guerra. Terremotos. Isso aí. E especialmente a apostasia. Não propriamente a apostasia dos salvos, mas a apostasia dos homens, de um modo geral, com relação à pessoa de Deus. É esta apostasia que está na Bíblia, anunciada na Bíblia. É que não se fala mais no nome de Deus. O líder, ou seja quem for, que fale na televisão, ou num discurso, ou na ONU, ou em qualquer organismo, falar em Deus. Os irmãos já ouviram alguém discursar na ONU e usar o nome de Deus? Na OTAN? Alguém? Esses líderes que têm falado por aí, por causa da guerra lá na Ucrânia, algum deles levantou o nome de Deus? Não. Então, irmãos, nós estamos muito próximos da vinda de Cristo. Não podemos esquecer isto, diariamente, porque nós somos as testemunhas de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, aquela que vai sofrer muito nos últimos dias. Vai sair vitoriosa, não por virtude nossa, mas Cristo, o Cordeiro de Deus, virá para exercer o seu ministério, o seu trabalho e entregar o reino a Deus. Irmãos, não podemos nos esquecer disto. Vou acabar dizendo o seguinte: você que está presente aqui, ore hoje a Deus e diga assim: Senhor, ilumina a minha alma, a minha mente, o meu coração. Dá-me forças para testemunhar de Cristo. E dá-me também oportunidade para testemunhar de Cristo. Porque é isso que Cristo espera de nós, e é isso que Ele espera da igreja, e isso é que Ele espera de cada salvo. Tudo bem? Tudo bem. Amém e amém 2 vezes. E que Deus abençoe os irmãos, e que Deus possa incomodar os irmãos nesta direção, porque o mundo está aguardando por alguém que tenha a palavra da salvação, porque o mundo está conturbado, perdido, não sabe em que direção caminhar. Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos, é o meu desejo. Amém.